boa tarde, é final de tarde do dia 9 de novembro de 2021 e eu vou dar início agora à gravação da aula 20 da série A Águia da Mecânica Quântica, Joel Goldsmith, O Fluxo, o Homem e Sua Mensagem. Repetindo, quando eu digo leia um livro em casa, não é acompanhar o livro, ler o livro acompanhando essa aula não. Pode ser feito? Pode, mas é ler o livro Jornada Espiritual, 2 ou 3 leituras no mínimo, no particular, tranquilo. Quem for chegando a essas aulas da série A Águia da Mecânica Quântica, que possa escutar essa orientação, Então a gente vai pegar aqui do trecho onde a gente parou, no Jornada Espiritual, de Joel Goldsmith, livro que é a biografia, da vida de Joel Goldsmith, mostrando como que ele, sendo um homem que pensava só em negócios e prazer, a partir dos 38 anos de idade, até os 38 ele só pensou em negócios e prazer. É um homem humano com alguma receptividade, tantas orações, tem um Deus, mas meu Deus, cadê esse Deus aí? Mas enquanto ele pensava, cadê esse Deus aí? Ele era um homem comum, que só pensava em negócios e prazer, certo? E somente aos 38 anos de idade ele chega a se aproximar de um estudo disso com mais profundidade. O que o Joel conhecia até os 38 ali? Mecânica quântica, pensamento mágico, que ele já sabia que não funcionava, mas ele conhecia o assunto mecânica quântica, certo? Então ele conhecia, com certeza absoluta, sobre colapso, os 5 conceitos abstratos básicos de mecânica quântica, que quando elaborados se transformam no que a psicanálise da alma chama de elementos de individuação, Então, esses 5 conceitos abstratos básicos de mecânica quântica, quando saem da zona do pensamento mágico, passam a fazer parte do conteúdo intelectual da pessoa como elementos de individuação. O que é elementos de individuação? Pensamentos e ideias sobre os quais a pessoa passa a elaborar de forma cada vez mais profunda e lógica a respeito deles. São elementos de individuação. Então nós temos aí, dentro dos conceitos dos elementos de individuação, 5 conceitos básicos, abstratos de mecânica quântica e ainda o conhecimento da estrutura psicológica. Porque não adianta nada conhecer razoavelmente bem os 5 conceitos básicos de mecânica quântica, já vou enumerá-los, certo? Sem conhecer a estrutura psicológica, porque é preciso trabalhar. Eu conheço mecânica quântica, fico sabendo que tem átomo, tá? Aí eu sei que tem eletromagnetismo, certo? Aí eu sei que o eletromagnetismo é a lei de ação e reação. Aí, porque eu sei que eu fiquei sabendo de mecânica quântica, aí eu quero mais coisas para mim, agora eu quero mais, agora eu posso, agora eu tenho o poder do pensamento. E o elemento que chega no conhecimento de mecânica quântica não sabe que foi aberta para ele somente a tampa do bueiro, ou seja, não abriu a primeira porta do conhecimento ainda, abriu a tampa do bueiro, tá? Só que quando ele fica sabendo que tem a mecânica quântica, colapso da função de onda, abriu a tampa do bueiro, mas ele não saiu do buraco, ele ainda é um sapo, e ele precisa dar um salto desse buraco para começar a viver na realidade, certo? Um salto do umbral do pensamento humano para começar a pisar em solo sagrado. É só então quando ele começa a avaliar metafísica, porque metafísica e mecânica quântica são sinônimos, palavras que aparentemente dizem a mesma coisa. Mas mecânica quântica é saber que tem átomo e eletromagnetismo e etc. E os conceitos abstratos, esses 5 conceitos, que eu estou dizendo que já são elementos de individuação. Mas metafísica, que é sinônimo de mecânica quântica, é um termo mais refinado, mais elevado para o estudo da verdade espiritual. Porque verdade espiritual é reconhecer Deus na forma. Verdade espiritual não é colapso da função de onda, não é observador, só que quem observa é o ego ou é o superego que está num processo de individuação, aprendendo a elaborar essas ideias. Tem essa questão aí. Porque quando o indivíduo não sabe nada sobre superego e sobre self é centelha ou presença. Ok, gente? Eu já disse muita coisa que é dito na classe privativa eu não consigo trazer para o YouTube. Não dá, certo?
Então, o centelha, a pessoa, é centelha crítica, a centelha em mim. Todo mundo imagina que a centelha é uma faísca. A centelha é faísca nenhuma, gente, pelo amor de Deus. A ideia que a gente tem de centelha, quando chega na mecânica quântica, é muito equivocada. Centelha é o invisível, a vida viva dessa energia onipresente que é o campo unificado, ou Deus, né? Isto é a centelha. Centelha é presença invisível em mim, que manifesta meu ser. Centelha é minha própria consciência. Sou um ser consciente, eu sou consciência, não meu corpo. Mas sempre terei um corpo manifesto, porque afinal de contas, o Filho de Deus sempre é um corpo manifesto. Deus é o invisível onipresente, e o Filho é a carne manifesta. Quando que ele começa a ser filho de Deus? Quando ele abandona as ilusões dogmáticas, né, ou também as crenças limitantes, e passa a aprender a elaborar esse raciocínio no seu mental, na sua consciência. Aí vai haver um tumulto na consciência, uma elevação da capacidade de raciocínio e reflexão a respeito desse tipo de pensar, que seria aí a oração e vigília, né? Oração é visão interior da harmonia e não pedir coisas. Tá? E vigília é a capacidade que o indivíduo desenvolve de acolher o eu humano nele, ou o inimigo, o ego. Então ele vai conversar com o próprio ego. Surge o ego e surge o superego, conversando com o próprio ego. Quem é o superego? É o próprio ego mais fortalecido, capaz de observar pensamentos e emoções em si mesmo. Porque o co-criador não é alguém que vai co-criar. A realidade divina de harmonia universal já é estabelecida. Sempre foi. É espírito perfeito. Toda forma é manifesta dele. O tal do co-criador, ele tem que unificar ou individuar, compreendendo essa verdade no interior do seu ser e no seu intelecto, elevando e aprimorando a capacidade de elaboração mental, ou raciocínio e capacidade reflexiva a respeito de avaliar seus pensamentos, sentimentos e emoções, certo? Porque não é pensamento, sentimento e emoção que cria realidade. Pensamento, sentimento e emoção cria realidade humana, de dicotomia, de bem e de mal, de muito mais falta e carência do que bem, porque as emoções humanas são de falta, as emoções humanas são de carência, as emoções humanas são de nível sobrevivência. Isso aqui é vida material, tem que me virar porque eu não sei onde Deus está. Vamos falar rapidamente aqui para a gente entrar na aula. Estou dando uma palhinha aqui, citando o que vai acontecer quando eu der a próxima live, que eu vou explicar de forma um pouco, eu vou tentar ali, porque a hora que eu tento, sai, ok? Isso aí, a gente vai se adaptando a isso, vai se acostumando com isso. Por isso que é possível falar sem ficar lendo letrinhas. Senão eu tenho que pôr um notebook aqui, escrever isso aqui e ficar lendo. Olha, né. Quando a pessoa fala né toda hora, no começo das minhas palavras eu falava né. Né significa não é, ele está pedindo a concordância da audiência. Não é, é o né. Quando a pessoa fala né todo tempo, é um traço de insegurança nela. Isso deve ser avaliado para ser eliminado nela. Porque eu estou inseguro, tenho segurança no conhecimento que eu tenho ou não? Né? Aí, né, eu acabei de soltar um né. Começa a fluir da pessoa, naturalmente, explicações em concordâncias com mais segurança interior. Porque não está vindo de um textinho que ela fez para ler. Né? Vamos falar dos elementos, os 5 conceitos abstratos, citar, né? Não vou falar. 5 conceitos abstratos de mecânica quântica. Aquilo que eu falo que é meia dúzia de conceitos abstratos de mecânica quântica. Estou eu aqui de novo, dando uma palhinha sobre a lembrança desses elementos para acolher a audiência, certo? 5 elementos abstratos de mecânica quântica. É a base da mecânica quântica ou da física quântica. Campo unificado ou vácuo quântico. Campo unificado significa energia única, um único campo onipresente, porque a ciência sabe que é onipresente, tá? Campo unificado, vasto campo infinito, onipresente, que manifesta as formas, ou todas as galáxias e coisas existentes no infinito. Vácuo quântico é sinônimo de campo unificado. As pessoas têm uma ideia muito mal formada a respeito de vácuo quântico. Eu tenho visto isso nos atendimentos individuais de orientação geral, que eu tenho que pegar a pessoa no nível que ela está, e trocar uma ideia ali para melhorar a ideia abstrata que ela tem de onipresença. E isso vai acontecendo constantemente, sempre que conversa comigo, ou as ideias que eu vou passando dentro das classes privativas, certo? Porque classe privativa não é grupo de estudo com o professor Sandro. Classe privativa é aula. Fiz um atendimento hoje de uma aluna da classe privativa,
que estuda na aula do sábado, que é o Arte de Curar pelo Espírito, estuda na aula do domingo, que é a aula do Praticando a Presença, já esteve em praticamente quase todas as aulas do Classe Privativa número 1, o estudo mais aprofundado de O Caminho Infinito, material que está disponível no site da Psicanálise da Alma. E também essa aluna Magda, ela também participa da Revelações Metafísicas, que é a aula de estudo com o professor Sandro, nas quartas-feiras à noite, das 8 às 10 horas. Qualquer pessoa que desejar pode entrar para uma classe dessas. É só entrar em contato através do telefone indicado. Eu faço uma entrevista, né, uma sessão de orientação geral para trocar uma ideia com a pessoa, tirar dúvidas dela, inclusive sobre o que ela pensa ser uma classe privativa. Então, ali, normalmente eu autorizo a entrada na classe, certo? O valor cobrado para participar de uma classe privativa é mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo. Menor que o salário mínimo. É R$200 mensal. Para ter ali horas e horas de aula, certo? Por classe. Então eu quero participar da 2, eu quero participar da 3, ou quero participar da classe privativa de quarta-feira, Revelações Metafísicas. Só entrar em contato pelo telefone, marcar uma consulta comigo, eu troco uma ideia, a gente bate um papo, eu explico como é que funciona o negócio, a pessoa tira algumas dúvidas, leva de quebra ali uma orientação geral para a minha percepção do nível de estudo que ela tá certo? E aí eu autorizo a entrada na classe privativa, que é aula com o professor Sandro, não é grupo de estudo, tá? É aula, então ali estou dando uma aula. Vamos lá, 5 conceitos abstratos da mecânica quântica, os 5 conceitos básicos que compõem o raciocínio lógico da física quântica ou da mecânica quântica. Campo unificado ou vácuo quântico, dá na mesma, são sinônimos. Campo unificado é energia onipresente, único campo, um campo energético que permeia tudo. Por isso que chama unificado, campo único, tá? Energia base, constitutiva da matéria. Nessa energia não há partícula. Como assim? Não há partícula nela? Já vou explicar, que é a dualidade onda-partícula. Vácuo quântico, explicando um sinônimo do primeiro conceito abstrato, que é campo unificado ou vácuo quântico, conceito número 1. Vácuo quântico significa vácuo. Vácuo é a ausência de partículas, tá? Então é uma energia onipresente onde nela não há partículas. Por isso que chama vácuo quântico, ou seja, local onipresente de energia pura. Onipresente é local, mas não é um local aqui, acolá, é onipresente. Energia pura por trás de tudo que existe, onde não há partículas quânticas. É uma energia pura. Então lá não tem nem bóson de Higgs, não tem muons, quarks, leptons, fótons, neutrinos, nada. É nada, mas não é um nada absoluto, não é um vácuo. Porque a ideia que as pessoas fazem de vácuo, sabe quando a gente é criança, que a gente pega a seringa e faz assim, e puxa aquele vácuo? Não é o vácuo de ausência total de ar. O vácuo quântico é energia onipresente onde não há partículas, mas ela está por trás da partícula. É dessa energia puríssima, um potencial de energia, como eu expliquei na série especial de Deepak Chopra, que manifesta a forma. É de lá que surgem o bóson de Higgs, neutrinos, muon, quarks, leptons, fótons, que constituem o átomo, próton, núcleo, elétron, que forma moléculas e depois células e nós seres vivos e também toda a matéria existente no infinito, certo? Então o campo unificado ou vácuo quântico é a mesma coisa, por isso que chama vácuo quântico, é energia onipresente onde há ausência de partículas. Então esse é o conceito abstrato básico da mecânica quântica número 1, campo unificado ou vácuo quântico. É lógico que dá para trocar uma ideia muito melhor a respeito disso e fornecer exemplos, ajudar a pessoa a entender, etc e tal. Mas vamos no básico, né? Afinal de contas eu tenho que dar uma aula do jornada aqui. Segundo conceito abstrato da mecânica quântica, dualidade onda-partícula. O que significa isso? Ao mesmo tempo, as partículas são uma com a onda. A onda existe como onipresença, energia onipresente, certo? E ela manifesta as formas. Então, os átomos, as formas que são formadas de átomos, são manifestas, ou seja, estão constantemente existindo, porque o vácuo quântico, em essência, tem um objetivo, um propósito, uma essência. Qual é a essência do campo unificado ou dessa energia onipresente? Que nela há ausência de partículas, mas ela é energia pura, onipresente. A essência dessa energia é manifestar forma. O vácuo quântico existiu desde sempre, ninguém criou ele em laboratório, o campo unificado.
existiu desde sempre, é energia incriada, eterna, inesgotável. Porque se ela fosse uma energia esgotável, o universo entraria em colapso, chegaria ao fim. E isso é um absurdo pensar nisso. Do mesmo jeito que é um absurdo pensar que o universo teve um princípio, um começo, no início, tal. Ah, teve o Big Bang, isso é infantil. O Big Bang foi uma ideia que surgiu na ideia humana, na tentativa de entender o começo do universo. A mente humana receptiva à ideia universal e infinita, capta uma ideia, que é o elemento de individuação. O início de tudo, o começo de tudo. Acho que teve uma bolinha lá, porque fizemos cálculo, e o universo está expandindo. Como assim? Teve um começo? O vácuo quântico é incriado. Energia onipresente. Se a essência do vácuo quântico é manifestar a forma, é óbvio, né? Que as galáxias são infinitas e que sempre existiram e sempre existirão. É o conglomerado de galáxias ou espuma cósmica. Ou seja, o universo como um todo, na sua infinitude de beleza maravilhosa, de galáxias, planetas e universos infinitos, sempre existiu e sempre existirá. Como diz o Joel no Caminho Infinito, não existe universo material. O universo sempre foi espiritual, porque agora nós estamos descobrindo, através dos ensinamentos de Joel, que são os mesmos de Jesus e de todos os avatares, que a forma manifesta existe por causa do campo unificado. No conceito nós estamos falando agora da dualidade onda-partícula. Eu nem esperava no começo dessa aula dar esse resumão, tá? Dualidade, então nós falamos do primeiro conceito, vácuo quântico ou campo unificado. Agora o segundo conceito abstrato da mecânica quântica. Dualidade onda-partícula. Significa que a partícula é uma com a onda ao mesmo tempo. Porque todas as partículas existem, ou o universo material existe, porque o campo unificado tem uma essência. A essência, o potencial manifestador. Se o campo unificado existe, ele manifesta a forma. É automático disso. Porque ele existe a forma, certo? Então eu dar uma explicaçãozinha aqui da dualidade onda-partícula, porque na verdade não tem onda nenhuma, não tem uma onda indo até algum lugar, vou mandar uma onda aqui, uma onda ali, não, a onda também é sinônimo de onipresença, nós estamos falando de elementos de individuação, que os 5 conceitos abstratos de mecânica quântica compreendido são elementos de individuação na mente do indivíduo, do intelecto do indivíduo, que está unificando, que está individuando, está unificação com todo, está unificando o consciente. O que é a unificação consciente? Ele começa a compreender que existe algo maior que ele e que faz parte dele mesmo, certo? Começa a eliminar a insegurança, começa a eliminar neuroses do indivíduo, porque ele entende que ele não precisa temer as formas ou as circunstâncias, ele precisa observá-las ou testemunhar, porque ele não é o agente da causa transformadora, tá? Ele é o elemento testemunha, ele não vai emanar intenções criadoras, ele é testemunha da harmonia, então ele transita no mundo, ele está no mundo e não é do mundo, enquanto ele vai individuando ou unificando para testemunhar essas verdades que fluem da sua consciência como harmonia, flui como reconhecimento, não como criação do ser individual, gente. O ser individual está se reconhecendo como incluso nessa realidade divina e participante da harmonia de um espírito perfeito. Mas agora a gente já está na metafísica Joel e o objetivo aqui não é falar desse assunto. Dualidade onda-partícula. A palavra onda é um termo técnico da mecânica quântica para entender que existe uma onda onipresente. Onda é energia, não é onda que vai até lugar nenhum, pelo amor de Deus. Uma onda, dualidade, onda-partícula. A partícula é uma com a onda ao mesmo tempo. Porque a forma existe, mas ao mesmo tempo nós temos por trás das formas essa energia onipresente, campo unificado, como energia manifestadora, sustentadora da realidade manifesta. Por que ela é sustentadora? Aquela brincadeirinha que eu faço, que o átomo não tem tanque de gasolina. O átomo não come x-salada. Então o átomo e as partículas subatômicas tiram energia de onde para continuar existindo? Do campo unificado. Energia pura e onipresente, que sustenta a matéria existente, a forma existente infinitamente. Tá? Então nós vivemos no universo espiritual e não sabíamos disso. O nosso conceito, matéria de vida, insegurança, o modo sobrevivência do ser humano, que é ego. Eu tenho que cuidar de mim mesmo e dos meus interesses, que se dane os outros. Primeiro eu.
aí não tem ajuda nenhuma da mecânica quântica, porque a ajuda tem que estudar, ajudar, trabalhar e meditar. A ajuda é não dar poder aos problemas dos outros, ou seja, é ir eliminando o julgamento das aparências, né? Mas aqui é só o início de um raciocínio metafísico que pode ser muito elevado dentro dos estudos do Joel. Áudios gratuitos, livros gratuitos, né? E para quem precisar, uma ajudinha da psicanálise da alma, que ajuda a elaborar o ponto de vista da estrutura psicológica desse processo, ok? Porque quem é que está coparticipando da realidade ali? É o ser humano com suas emoções. Então, se ele não entender o mínimo do funcionamento da estrutura psicológica, de forma simples e ordenada, podendo ser passada para leigos, ele não está individual de forma consciente. Se ele ficar só nos primeiros 5 elementos de individuação, que é os conceitos abstratos da mecânica quântica, ele fica no pensamento mágico, ok? Então vamos terminar. Campo unificado ou vácuo quântico? Citei e expliquei um pouquinho. Dualidade onda-partícula. A matéria e a onda são uma ao mesmo tempo. A matéria e o campo unificado são um ao mesmo tempo, pois é ele que manifesta as partículas. Tá certo? Então, onda é um termo técnico para dizer que existe um campo unificado, um vácuo quântico que é uma energia onipresente. Onda não significa onda que vai a lugar nenhum, gente, pelo amor de Deus. Né? Quem é que já sacou isso? Beleza. Quem não sacou, ficou sabendo agora. Campo unificado ao vácuo quântico e dualidade onda-partícula, certo? Colapso da função de onda. Tanto faz colocar na frente colapso da função de onda ou dupla fenda. É o terceiro e o quarto conceito abstrato, certo? Tanto faz qual vai ser explicado primeiro. Vamos escolher dupla fenda, vai. Então, campo unificado ou vácuo quântico, conceito número 1. Conceito número 2, dualidade onda-partícula. A onda é uma com a forma ao mesmo tempo. Conceito número 3, dupla fenda. O entendimento de dupla fenda, fora a mecânica quântica, ele veio para mim no insight fortíssimo que eu tive lendo o Universo Autoconsciente, antes de estudar Joel. Isso quando eu tinha 42 anos de idade, 10 anos atrás. Eu entendi lá no livro Universo Autoconsciente que o Amit Goswami está tentando passar para a gente a ideia da escolha. O que é que eu escolho? É a escolha que colapsa a função de onda. Agora, não é a escolha por ter coisas, não. São as escolhas que eu faço dos passos que eu vou dar na vida. Aí eu vou dar uma canja aqui, né? Uma dica não serve. Eu vou entregar a coroa de louros, vai. Não é nem uma canja. É a coroa de louros do processo da individuação. É a escolha. E a escolha deve ser pelo reino. O nosso querido professor Moore, da mecânica quântica no Brasil, nos disse... Ele explica a mecânica quântica, mas ele diz, busquem o reino, busquem primeiro o reino. Teve uma palestra que ele ficou meio pé, ele disse assim, será que eu estou falando grego? Porque parece que a audiência não entende. Busquem primeiro o reino e as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Agora, a pessoa não consegue só buscar o reino, ela tem que viver uma vida humana normal. Isso é estar no mundo e não ser do mundo. A gente cumpre com nossos compromissos, faz o melhor que puder na nossa vida humana, dentro da nossa competência, e separa um tempo para estudar metafísica, gente. Sem estudo, sem compreensão, sem elaboração, sem amadurecimento, sem comunhão, sem unificação, zero resultado, ok? Então, dupla fenda. Dupla fenda, a questão da dupla fenda é escolha. A escolha muda a realidade porque a gente faz escolhas do que a gente quer. Quando a gente está fazendo escolhas só no nível humano, buscando coisas, o indivíduo pode conseguir um bem imediato ou um bem daqui a pouco, por um enorme esforço humano de trabalhar, enriquecer, querer ganhar dinheiro e melhorar sua vida. Vai acontecer? Vai. Mas ele está sujeito a tomar uma invertida. Afinal de contas, a contrapartida do mal para o bem. Toda vez que eu busco um bem, eu manifesto sombra, porque vem em contrapartida um mal. É aquela história, né? Ah, eu sou tão bonzinho, eu não sei porque eu me ferro, né? Ou vaso ruim não quebra, gente boa morre cedo, se ferra, gente boa, né? A pessoa não entende por que ela é do bem, por que ela é tão boazinha, ela só quebra a cara. Porque esse é o efeito sombra. Ok? Se ela estiver no conhecimento humano, no bem humano, promovendo e proporcionando apenas o bem humano, sendo boazinha, ela está se apoiando em seu próprio entendimento e não está tendo conhecimento nem espiritual, nem metafísico. Por isso que no estudo metafísico da verdade das palavras
vamos dizer assim, do entendimento espiritual da vida, existe: não te apoies em teu próprio entendimento, busque o reconhecimento da minha presença em todos os teus caminhos. Então, o ser humano, quando está no conhecimento do bem, está promovendo o bem, tentando ser bonzinho o tempo todo, ele não sabe, mas ele está ativando uma polaridade do mal. Ele busca um bem, então ele está ali buscando o bem, mas está em julgamento. Ele busca um bem para suprimir o mal. Ele busca uma situação de fartura ou abundância para suprimir a falta. Ele está lidando com essas emoções o tempo todo. E isso vai ajudar a falar daqui a pouquinho do efeito Zenão, que é o quinto conceito, tá? Vamos resumir o assunto, certo? Vácuo quântico, campo unificado, dualidade onda-partícula, e agora estamos falando da dupla fenda. A dupla fenda é uma experiência conhecida há aproximadamente 200 anos no planeta Terra, que ajudou a desenvolver toda essa tecnologia, porque compreendeu o movimento das subpartículas, o movimento do átomo, tá certo? Foi com isso que foi possível desenvolver essa tecnologia da qual a gente usufrui hoje, senão nem ela existiria. Agora, o que os cientistas sacaram no laboratório? Sacaram academicamente, eles não sacaram espiritualmente, tá? Que o pensamento e o sentimento humano criam um colapso da função de onda, ou seja, interferem com a realidade da matéria ao nosso redor, a realidade dos nossos problemas, a realidade do contexto geral da existência da vida humana, seja no nível individual ou coletivo. Efeito borboleta, se isso ajudar, tá? Então, colapso da função de onda, sim, a emoção e o sentimento humano interferem no colapso, mas não o pensamento, tá? É o pensamento que alimenta sentimento e emoção. Então, precisa desse trio: pensamento, sentimento e emoção. Como o ser humano nasce, cresce, vive e existe no pensamento, sentimento, emoção da vida humana, vida material, vida espiritual, não sei o que é, isso aqui é matéria, ele está constantemente criando o bem e o mal. Então não adianta mais ser bonzinho e se tornar melhor a cada dia, tá? É preciso conhecer um bem maior, uma unidade, um processo de individuação, comunhão interna. É preciso buscar o reino em primeiro lugar. É necessário estudar metafísica. Isso para quem chega nesse assunto, isso para quem tem curiosidade, isso para quem está de saco cheio dos padrões da vida humana. Eu já comentei, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo abaixo, aqui ó, mostrar mais do YouTube, sabe o mostrar mais, o botãozinho? Vou colocar ali um link que é um resumo do final do filme Revolver, que tem na nuvem da Psicanálise da Alma. Quando entra no site da Psicanálise da Alma, entra lá na aba Orientações, certo? Vai ler um texto curto indicando os estudos ali para assimilar a ideia psicanalítica da psicanálise da alma, que é a estrutura psicológica do entendimento de ego, superego, self e o trabalho com as sombras, certo? Que ordem eu devo estudar esse material aqui? Aí tem um texto lá, curtinho, explicando. E junto tem um link lá, link com a nuvem dos livros do Joel. Dentro dessa nuvem também tem uma pastinha filmes. Dentro dessa pastinha filmes, nós temos o documentário A Caixa, Mundos Interiores e Exteriores, que é excelente, maravilhoso. Temos o filme Lucy, que eu coloquei lá. E temos o filme Revolver, com Jason Statham, bonitão. No filme Revolver, nós temos uma metáfora de mecânica quântica e ego, certo? Aonde o Gold, que todo mundo pensa que é o mestre da magia negra, nada mais é que o próprio Deus ou o campo unificado, né? A energia da harmonia onipresente. E todo mundo teme o tal do Gold, acha que é o capetão do inferno, né? O mestre da escuridão, da magia negra. E não é nada disso, porque os dois caras no filme que ficam livres da realidade humana problemática, eles ficaram amigos do Gold, né? E estão tentando libertar um terceiro elemento, que é o colega dele de cadeia lá, o Jason Statham, que é o Mr. Green no filme. Então, é um filme que traz uma metáfora de mecânica quântica e o conhecimento da realidade do ego, o inimigo interior, tá? No final desse documentário, tem lá uns 10 ou 12 acadêmicos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, da teologia, certo? Da neurologia, tudo PhD, falando que é gênero de primeira necessidade, que a humanidade e a sociedade despertem para o conhecimento da estrutura do ego,
estrutura psicológica, o conhecimento da estrutura psicológica básica do ser humano. Isso não é para acadêmicos. Eles podem entender? Podem, mas isso está sendo entregado de bandeja pela psicanálise da alma para leigos, para a sociedade, tá? Que é o conhecimento da formação da estrutura psicológica, ego, superego, self e o trabalho com as sombras. É simplificar o trabalho do Jung, simplificar os termos técnicos e trazer apenas o que interessa, o frigir dos ovos. Mas vamos voltar aos 5 elementos básicos abstratos de mecânica quântica. Eu repito mesmo, né? Até vou fazer aqui, ó, um comentário que eu anotei aqui, 3 coisas que eu vou explicar aqui hoje, durante a aula. Tem gente que reclama, o professor Sandro repete muito, tem gente que até estuda comigo e reclama que eu repito muito, que eles não entendem. Isso é falta de contato com os áudios do Joel. É falta de contato com a repetição de leituras. Aí acha, um ou outro que já apareceu na classe privativa, acaba achando os termos que eu uso ali repetitivos, mas não. Quem já está mais adaptado aos áudios e aos livros, não sente que eu sou repetitivo. Ele sente a riqueza de comentários fluindo a cada aula que eu dou, tá? Então não é repetir, é falta de contato com os livros e com os áudios. Então essa pessoa evidentemente não está ouvindo suficientemente áudios e evidentemente não está lendo o suficiente, porque senão ela perceberia que eu não sou repetitivo, eu sou elucidativo, certo? Então, para que a pessoa possa ali não achar que esse ensinamento é muito repetitivo, ela precisa estar com contato com o áudio, gente, e com os livros de Joel, senão não vai, né? Não vai mesmo. Dupla fenda traz a compreensão para nós de que a escolha colapsa a realidade. Então, mas o meu pensamento não é o pensamento, é o sentimento e a emoção, gente. Então, para unificar de forma consciente, para ser co-criador, eu tenho que transformar o meu sentimento e a minha emoção. Então, se eu ficar com pensamentos materialistas, querendo cada vez mais coisa e querendo cuidar só do que me interessa, se eu não estiver orando e vigiando pelo entorno, se eu não estiver levando adiante, a cabo, a ajuda que a mecânica quântica está tentando passar, qual é a ajuda essa? Não é o prato de sopa na praça. É a ajuda de poder reinterpretar o problema do outro e ir retirando julgamentos das minhas limitações e também do outro. Tudo isso no silêncio, no secreto. Isso chama metafísica. As aulas metafísicas que o professor Sandro dá são as aulas da psicanálise da alma dentro de classe privativa. Classe privativa número 1, que está no site. As classes vigentes que estão agora com os alunos online ao vivo. Certo? Cada aula online ao vivo, que é terminado aquele estudo de cada livro, vira material pago dentro do site para quem chegar atrasado. Os atrasildos vão lá e pegam classe privativa. Já estou estudando Joel há 2 ou 3 anos, não entendo nada. Pega a classe privativa. Ah, é caro? É nada, R$20 a hora a aula. Ok? Vamos lá. Colapso da função de onda é o sentimento e a emoção que cria a realidade. Se a gente estiver na dualidade, cheio de temor, dúvida e medo, no modo da sobrevivência, no modo cuidar apenas dos meus interesses, porque o ser humano vai cuidar dos interesses dele, só que ele tem que aprender a retirar o poder dos problemas dos outros, o poder das aparências, para não julgar mais a forma. Se ele tiver em julgamento que o problema do outro é um problema, ele está criando um problemão para ele, porque aí o dele também vai ser. Como que ele vai pensar positivo a respeito dele mesmo, se o problema do outro ainda for um problema para ele? Ele não vai curar ou tirar o problema do outro. Ele vai aprender a retirar o julgamento das aparências. Ok? Então, dupla fenda serve para entender isso. Que é a escolha que colapsa. Mas o colapso da função de onda ocorre por causa do sentimento e da emoção. Não por causa apenas da troca do pensamento. Jamais. Trocar o pensamento não colapsa outra realidade. Porque o sentimento e a emoção dele está humano. Vai colapsar o quê? Dualidade. Ele pode criar um bem hoje, mas amanhã ele quebra a cara, cai no buraco. Inevitável, e eu passei por isso a minha vida toda, até chegar no estudo metafísico de Joel, ok? Eu sei que às vezes eu falo como uma metralhadora, mas é domínio desse assunto. Então, como eu tenho que ir para a aula logo, que o meu desejo é dar aula do Jornada hoje, eu entrei nessa elaboração porque ela tem sido apresentada em muitos atendimentos de orientação geral. O pessoal vem e eu tenho que calmamente entrar na conversa e fornecer esses elementos e dizer que eles são elementos de individuação, né? Então, colapso da função de onda compreendido é a escolha. Qual é a escolha? A escolha de quem quer individuar ou partir para a unificação com o todo deve ser a escolha pelo reino, em primeiro lugar. Ele vai viver as coisas da vida dele humana normal e junto com isso ele vai priorizar. Priorizar é prioridade do estudo metafísico. Certo? Aí nós temos, então, campo unificado ou dupla fenda,
dualidade onda-partícula e campo unificado ou vácuo quântico. Eu falei dupla fenda, acho. Campo unificado ou vácuo quântico, dualidade onda-partícula e dupla fenda. Dupla fenda é escolha, e a escolha não é só trocar o pensamento, eu preciso mudar o sentimento e a emoção. Não tem como mudar o sentimento e a emoção se não for com pensamentos do reino, da elevação da consciência espiritual. Não tem. Mas espiritualidade é outra coisa, não tem nada a ver com matéria. Tem sim, é o campo unificado, é o espírito onipresente que manifesta a forma. É o tão sonhado por vocês, ou pela sociedade, ou pelos esotéricos, o domínio da mente sobre a matéria. Não existe isso. O que existe é o domínio do espírito sobre a forma. Eu tenho que me tornar um com o espírito, em compreensão e consciência da vivência nesse espírito onipresente, ou no todo, para eu poder ter uma vida harmônica, de benesses, de graças, as melhoras que vocês tanto desejam. O quarto elemento, certo? Eu vou recapitular para vocês gravarem. Campo unificado ou vácuo quântico, dualidade onda-partícula e dupla fenda. O quarto elemento, colapso da função de onda. O colapso da função de onda, que é um impulso que flui de nós, colaborando com a criação da realidade, é baseado na emoção e no sentimento, e não no pensamento. Porque o pensamento humano alimenta uma emoção e um sentimento humanos. A emoção e o sentimento humanos estão baseados somente dentro da realidade mental ou psicológica do ego. Não tem superego ali, gente. O ego é fraco, o ego é frágil. O ego é uma estrutura frágil no ser humano. O ser humano é frágil por causa disso. Ok? Então ele precisa desenvolver o superego, que é o próprio ego fortalecido nessa capacidade de raciocínio e reflexão. Então, o tal do colapso da função de onda existe e acontece porque o indivíduo, com sua emoção e sentimento, está colaborando na criação dos eventos ao seu redor. Meu Deus, então eu interfiro com o universo ao meu redor, com a realidade ao meu redor? É. E saber disso também é um elemento de individuação, certo? Então, colapso da função de onda é isso, é o sentimento e a emoção. É muito parecido com a explicação que eu dei de dupla fenda, só que eu preciso explicar que são conceitos diferentes, certo? Para saber o que é dupla fenda, o que é colapso da função de onda. O colapso de função de onda existe por causa do entendimento da dupla fenda, mas é uma explicação da mecânica quântica. Então são explicações isoladas: campo unificado, dualidade onda-partícula, dupla fenda e colapso da função de onda. E o efeito Zenão, que é o quinto conceito abstrato da mecânica quântica? Efeito Zenão é assim: eu quero e eu não consigo, ou eu penso muito que eu quero e quebra a cara, não dá certo. É lógico, o efeito Zenão é desejar demais uma coisa que você não consegue, porque a sua emoção e o seu sentimento estão poluídas por sentimentos humanos, de falta, de carência, de ignorância, de desconhecimento, ok? Agora vamos dar um resuminho de pouquíssimos minutos a respeito do conhecimento da estrutura psicológica, ou trabalho com as sombras, que é o PhD da psicanálise da alma, certo? Se o ser humano não souber nada de sombras, ele está ferrado. O que é sombra? Sombra não é ser negativo, sombra não é energia ruim, sombra não é mal olhado. Sombra é ignorância e desconhecimento. Professor Sandro, mas eu trabalho com as sombras. Trabalhar a sombra é trabalhar a nossa ignorância. Ah, mas e o meu passado? Trabalhar a sombra não é trabalhar minhas emoções, meus traumas? Também. Porque não era metido na ignorância que eu vivi a dor e o sofrimento do passado? Então é minha história de sombra. Então sombra é ignorância e desconhecimento sobre a realidade espiritual da vida manifesta, metafísica, tá? Então, enquanto o ser humano está na visão material da vida, ele está nas sombras, na ignorância espiritual. Enquanto se estuda espiritualidades em geral, os espíritos, o bem, os espíritos do bem contra os espíritos do mal, na verdade, não está estudando espiritualidade real nenhuma. Existe espíritos do bem contra o mal? Existe. Espíritos que ajudam contra os obsessores? Existe. Mas esses espíritos não sabem nada sobre a realidade metafísica de um bem onipresente, de uma harmonia do espírito. Porque se eles soubessem, eles estavam baixando, incorporando para dar essa informação. Eles não sabem. Ok? Senão é óbvio que a gente teria que estar recebendo essa informação em todo quanto é lugar onde esses espíritos baixam no médium para dar uma informação. Eles baixam ali para quê? Para lidar com uma energia, para ajudar o cara. Porque senão ele entra em entropia psíquica do lado de lá. Tem que trabalhar. Então ele trabalha para o bem. Ele não quer mais o mal. Fez uma escolha melhor. Trabalha para o bem.
Só que trabalhar para o bem não é uma expansão de consciência, não é uma unificação consciente, não sabe nada de onipresença. Efeito Zenão é o efeito contrário daquilo que eu quero. E sem haver uma transformação na consciência para mudar sentimento e emoção, não rola, não vai, tá? Então sombra é desconhecimento, é ignorância. E trabalho com a sombra é trabalhar a minha ignorância e o meu desconhecimento hoje, no agora, com conhecimento metafísico. E o meu passado, meus traumas também, é poder olhar para os traumas, para os passados, para os problemas, para as mágoas e para as pessoas com quem a gente tem ou teve conflito e poder ter um olhar diferente sobre aquela situação. Então, situações diversas do passado vão vir para nós, na nossa mente e na nossa lembrança, e ali nós vamos reinterpretar, nós vamos ter outro olhar, outra emoção referente ao passado. Por isso que apaga, anula o efeito kármico de traumas dessa própria encarnação aqui. Das outras não interessa, certo? Não adianta escarafunchar outras vidas, hipnose, regressão, tudo bobagem. Tudo bobagem. Ó, estou há 40 minutos falando e não dei aula de jornada. Então essa aula aqui vai ter 2 horas, né? Uma aula explicando, assim, o que é o domínio desse conhecimento da psicanálise da alma, que o professor Sandro está trazendo, que é elementos de individuação, porque individuação não é unificação com o todo, o professor Sandro fala de elementos de individuação, certo? Junto com elementos de individuação é a base da base, é o básico. Logo depois, um aluno da psicanálise da alma, vamos dizer assim, um aluno, um estudante, porque os pacientes acabam virando estudantes e alunos, certo? Aqueles que realmente têm sede pelo assunto viram alunos. Os estudantes ou alunos, eles compreendem a parte desses 5 conceitos abstratos da mecânica quântica e soltam o assunto. De vez em quando eles vão elaborar aquilo para compreender como realidade da existência real de Deus, como onipresença. Ele elabora, até que ele não precisa elaborar mais os conceitos. Ele vai lembrar de vez em nunca. É como aprender a pisar na embreagem, ninguém pensa mais. De vez em quando, dá uma pensadinha, mas só para elaborar a compreensão de que a onipresença de Deus realmente existe. Mas só. Então, em que nível que o indivíduo abandona os conceitos da mecânica quântica? No nível em que ele já compreendeu que o campo unificado é espírito, incorpóreo, mas real, não é fantasia. Ok? E a parte da estrutura psicológica, né? Conhecimento de ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Também faz parte do trabalho mais raso, do conhecimento metafísico. É conhecimento metafísico. Conhecer a estrutura psicológica do ser individual, da psique humana, é conhecimento metafísico, não é psicologia e psicanálise tradicional, não é psicologia e psicanálise acadêmica tradicional, mas é psicanálise de alto nível, acadêmica no nível metafísico, estudo do invisível e do manifesto. Isso é a psicanálise da alma, tá? Só que a psicanálise da alma é uma seta para o estudo do espírito, para as explicações das entrelinhas do estudo de Joel, gente. Por isso que nas classes privativas a gente estuda Joel, a gente não fala lá de sombras, nem de estrutura psicológica. Sombras e estrutura psicológica eu falo dentro dos atendimentos, e é por pouquíssimo tempo. Ou a pessoa entende, ou ela fica confusa, cai fora, ou ela decide entender aquilo. Quando aquilo é assimilado, ela tem condições de entender muito melhor a realidade do espírito onipresente, para entender as entrelinhas do Joel, certo? Então falamos dos 5 conceitos abstratos da mecânica quântica, que são elementos de individuação, tem que estar consciente desses elementos, sem fantasias. Vamos falar agora rapidamente, de ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Eu já disse, comecei de trás para frente, sombra, ignorância e desconhecimento. E a minha história humana nesta vida, minha história de sombra, e a minha ignorância no hoje. Trabalho com a sombra é trabalhar minhas lembranças, minhas emoções, meus traumas ou meus problemas do passado, a visão de vida que foi impregnada na minha consciência, e também trabalhar a minha ignorância do hoje, o que eu não sei sobre metafísica, o que eu ainda não sei sobre espírito e preciso aprender, como desenvolver essa compreensão. Primeiro, intelectualmente é impossível. O desenvolvimento da compreensão metafísica dos ensinos de Joel é um desdobramento interior da consciência. E esse desdobramento interior da consciência acontece pela graça, ou pela comunhão interna, ou pelo contato com essa presença interior. Agora, mas eu não faço contato com a presença, não. A partir do momento em que você está pensando, refletindo e raciocinando, cogitando a respeito de todos esses elementos de individuação, você está fazendo um contato com ela sem você saber, tá?
O conhecimento começa a fluir, expandir dentro da sua consciência, e isso está acima do intelecto humano. O intelecto humano tem um limite. Sabe qual? Por mais PhD, por mais inteligente, QI máximo que a pessoa esteja, na visão material da vida, o intelecto humano tem um limite. Sabe como é que chama esse limite? Esse teto máximo? O teto máximo do conhecimento humano chama próprio entendimento e visão material da vida. Enquanto ele não sobe um degrau aqui para o conhecimento metafísico da onipresença ou da realidade do vácuo quântico como espírito onipresente, ele está dentro do próprio entendimento. Quando ele passa pela fase da análise dos elementos de individuação, que é os 5 conceitos abstratos básicos de mecânica quântica, mais os conceitos, são quantos? Ego, superego, self e o trabalho com as sombras, mais os 4 elementos da estrutura psicológica, ele tem os 9 elementos de individuação. Elemento de individuação é quando eu consigo pensar e refletir a respeito de determinado conceito ou elemento. Quando ele está com esses elementos amadurecidos em sua consciência, esses 9 elementos, ele pode elaborar essa situação no seu mental, no seu intelecto, para compreender as entrelinhas da realidade espiritual que Joel nos traz. Ok? A graça ou o reino interior, a vida pela harmonia, quando a gente dá o salto da crença no bem e no mal, que a Bíblia diz, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. O que é Cristo resplandecer em nós? É a harmonia da graça em nossa consciência, preenchida por essa verdade, vivendo uma vida de benesse. Gente, vocês querem mais o quê? A live que eu ia dar sobre elementos de individuação foi dada agora. Tá bom ou não? Não vai ter live, coisa nenhuma. A não ser que seja para me explicar de novo esse assunto com mais calma, com mais informação, um pouco mais trabalhado, mas está aqui, dei de bandeja aí para vocês. Agora é lógico, né? Ninguém vai entender isso de primeira, nem da noite para o dia. Precisou de ajuda? Vem para o atendimento individual, tá? Não pode carregar dúvida, gente, não pode. Mesmo dúvida sobre a prática. Estou escutando os áudios do canal da Rosilda, mas estou com problemas, não avanço. 2 ou 3 anos normal, e a partir dali está patinando porque está se apoiando em seu próprio entendimento. Vamos lá, né? O papel de um professor espiritual é ajudar as pessoas, ajudar, certo? Tem que trazer ajuda, compreensão, entendimento. Agora, ele não está trazendo ajuda de palavras humanas, ele está ajudando, compartilhando com a outra consciência ali, o que existe na consciência dele, que também não é dele, não é mais próprio entendimento, é revelação espiritual, ou revelação metafísica. Por isso que tem a aula de quarta-feira à noite que chama Revelações Metafísicas, né? Então, a estrutura psicológica também são elementos de individuação. Conhecer a realidade da estrutura ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Como eu disse, naquele trechinho, daquele final do filme Revolver, que eu vou colocar aqui, só o link do final do filme, que é só os especialistas falando, só PhD, falando que enquanto a humanidade não despertar para a compreensão de que é gênero de primeiríssima necessidade, compreender a estrutura psicológica da realidade ego, ali eles falam só ego, mas é para aliviar, tá? É compreender isso, ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Não é muita coisa, não precisa estudar psicologia, é para simplificar a ideia do Jung e tornar ela popular, ao nível popular, tá? Entregar de bandeja para a sociedade. Entendam isso, dá um trabalhinho? É lógico que dá. Então, o que é gênero de primeira necessidade? O que a gente conhece como gênero de primeira necessidade? A cesta básica é um gênero de primeira necessidade, né? Ter saúde é gênero de primeira necessidade, ter direito ao trabalho, moradia é gênero de primeira necessidade, ter direito ao atendimento médico e hospitalar, certo? Gratuito é gênero de primeira necessidade. Agora, mais urgente e importante do que todos esses gêneros humanos e materiais de primeira necessidade, é junto com a vivência humana desses gêneros de primeira necessidade, o indivíduo despertar para o gênero de necessidade, para o gênero de primeira necessidade mor, que é despertar da consciência. O gênero de necessidade, gênero de primeira necessidade, né? Moradia, emprego, educação, saúde e alimento. O gênero de primeira necessidade principal é o despertar da consciência. Então, o gênero de necessidade começa pelo estudo básico metafísico.
desses 5 conceitos abstratos de mecânica quântica e da estrutura psicológica, ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Tá aqui, um resumão do que eu queria fazer como a live sobre elementos de individuação. 49 minutos falando desse assunto. Porque eu estava engasgado por aqui, não. O assunto estava para fluir, estava saindo de mim, de tanto que eu tenho falado isso nos atendimentos com as pessoas. É lógico que no atendimento individual você vai escutar problemas, você vai escutar reclamação, você vai escutar os traumas, você vai escutar a visão material da vida que a pessoa tem, e ali devagarzinho, sem julgar, a gente vai acolhendo e orientando, e junto com isso vai trazendo um pouquinho para os ensinamentos metafísicos de Joel. Até que a pessoa já compreendeu a parte básica dos elementos de individuação e ela está estudando e compreendendo melhor Joel, melhor, não totalmente, mas pelo menos saiu da ilusão e das dúvidas principais, que são os dogmas, gente, dogmas e crenças. Enquanto o indivíduo não consegue observar em seu mental, em seu emocional, dogmas e crenças, ele é escravo de sua mente, portanto sujeito a emoções e sentimentos apenas humanos, não tem harmonia. Porque alguma harmonia percebida interiormente como diminuição dos aspectos neuróticos da mente é self, caramba. Self é harmonia, é o ser harmônico. Vamos lá, vai. Que porretada que eu dei hoje, hein? Eu não, né? Eu quem, né? Quem é esse eu que diz eu? Psicanálise da alma é uma coisa séria, gente. É um PhD acadêmico que está mostrando, ajudando, trazendo para a sociedade de bandeja a realidade espiritual da vida, manifesta. É o conhece-te a ti mesmo, tu não conheces nada sobre quem tu és, então tu pensas que tu és o que não és, vida material e humano problemático. Liberta-te disso, ó homem ignorante. Esse é como se fosse Deus falando, né? Liberta-se disto, ó homem sofredor. Se aliviar, né? Senão vão achar que eu estou chamando a audiência de ignorante. Não é nada disso. Liberta-te disso, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Vamos lá. A gente vai pegar agora no jornada espiritual, então, do trecho aqui, ó. Eu li na última aula. Essa questão dos elementos de individuação é arroz com feijão da psicanálise da alma, certo? É domínio do assunto. Aqui, o Joel tinha dito aqui. Vamos lá. Vamos lá, né? Vou tomar aqui, vou molhar o bico. Se tudo que eu expliquei, rapidamente aqui, assistam de novo, 2, 3 vezes, esse início de aula aqui, que absorve mais tranquilamente. Poderia ter dado uma explicação mais suave, mais tranquila, mais lenta? Poderia, mas eu nem sabia que eu ia dar essa explicação hoje. Meu desejo é dar a aula 20, né, do Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Depois, se necessário, eu reproduzo isso numa live de forma mais lenta, mais tranquila e tal. Eu acho que vai ser importante, sim, dar essa live sobre elementos de individuação. Que ia ser uma palestra. Eu ia organizar uma palestra agora para dezembro em São Paulo sobre a Santíssima Trindade. Como é que era mesmo o nome que eu tinha dado para a palestra? O segredo da Santíssima Trindade e o processo de individuação. Não, e os elementos de individuação, né? O título da palestra que eu ia organizar para dezembro, para 50 ou 100 pessoas, uma palestra presencial na cidade de São Paulo.
O segredo da Santíssima Trindade e os elementos de individuação. Eu vou dar essa palestra em São Paulo, em algum lugar, em algum momento, mas tem que ter audiência. O dia que eu tiver audiência, pelo menos umas 50 pessoas para participar dessa palestra, eu gravo essa palestra, né? Ao vivo, 3, 4 horas conversando com o professor, né? Vamos ver quando isso vai surgir. Mas, até lá, antecipadamente, eu vou dar uma live. Acho que vai ser necessário falar de tudo que eu falei aqui de forma mais lenta, devagar, com calma e mais alguns exemplos, tá? Os elementos da individuação, a estrutura psicológica e os elementos de individuação, a unificação consciente. Vou até anotar aqui. Unificação consciente. Consciente. Os elementos de individuação e a estrutura psicológica, algo parecido com isso. Depois eu vou trabalhar no tema, porque eu não preciso trabalhar no conteúdo, eu trabalho o tema, tá? Aí eu vou e dou a live. E em São Paulo, quando eu for dar palestra, eu levo o tema, chega lá e dou a live, a palestra. Não preciso ficar elaborando isso, não preciso escrever para depois eu ler. Vamos lá, Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, a aula 20, do homem e sua mensagem, o fluxo, a águia dourada da mecânica quântica, Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos, o homem que, apesar de ser um homem mundano, de negócios e prazer, tinha ali com ele aquele questionamento que muita gente tem, conflito religioso, certo? Existe um Deus, mas nós temos problemas, ó céus, ó vida, não pode ser só isso que as religiões me apresentam. E não pode mesmo, caramba. Porque o Joel ali, enquanto um homem de negócios e prazer, teve ali eventos, sincronicidades, coincidências em sua vida, levando ele em linha reta em direção à verdade. A história de sombra de Joel mostrou para ele depois que era a própria ação da presença fazendo com que ele caminhasse por sua vida de dificuldades e sombra até o conhecimento da verdade, certo? Da metafísica. Então essa história de sombra que foi a vida de Joel, um homem de negócios e prazer, foi o aprendizado pessoal dele que o transformou num enorme professor espiritual, num metafísico, alguém que na presença dele, ou quando mandava um pedido para ele, a harmonia ou milagre acontecia na vida da pessoa, porque ele não estava dando poder àquelas circunstâncias. Não era poder do Joel, era conhecimento metafísico na mente dele, uma mente preenchida com a verdade, vivendo o estudo metafísico, vivendo o estudo disso, vivenciando, meditando, reinterpretando, orando e vigiando, tá? Sendo o observador consciente. Então essa história de sombra do Joel, que levou ele ao conhecimento metafísico, transformou ele no maior metafísico dos últimos 500 anos, né? 500 anos é uma alegoria, para a gente ilustrar, para pintar o quadro, porque eu não tenho conhecimento de tudo que eu já li, já estudei, busquei, de uma pessoa com um nível de consciência a que o Joel alcançou. Ele não tinha, ele alcançou por estudo e prática, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Na última aula eu li isso aqui, ó, o último parágrafo que eu li, ó, na aula 19. Se quisermos encontrar Deus, se quisermos descobrir o reino de Deus, devemos encontrá-lo onde isto é, ou seja, onde nós nunca procuramos, dentro de você e de mim. Isso é o que faz a vida valer a pena, a descoberta de Deus no homem, no seu reino interior, na sua consciência. Muitos têm procurado o Santo Graal, por Deus, mas em nenhum lugar na história da literatura, ou nenhum lugar é nenhum lugar mesmo, mas em nenhum lugar na história, ou na literatura, ou da religião, alguém já descobriu Deus. Na literatura e na religião ninguém descobre Deus, gente, só no reino interior do ser. Se quisermos encontrar Deus, se quisermos descobrir o reino de Deus, devemos encontrá-lo onde isto é, dentro de você e de mim. Isso é o que faz a vida valer a pena. A descoberta de Deus no homem, no ser interior dele.
Muitos têm procurado pelo Santo Graal, né? Histórias, ficções, filmes lindos. Santo Graal, o cálice sagrado. O cálice sagrado é o corpo humano e a consciência que habita nele. Está escondido ali, ninguém acha, porque não procura no lugar certo. Aí fica procurando ilusões de tesouros pelo mundo. O Santo Graal é a verdade revelada, revelações metafísicas, tá? Aqui, ó, a psicanálise da alma está entregando de bandeja para a sociedade o Santo Graal, tá? Ó, muitos têm procurado pelo Santo Graal, por Deus, mas em nenhum lugar na história da literatura ou da religião alguém já descobriu Deus, exceto como ele o descobriu no homem. Ou seja, quando o homem descobre nele, Deus nele, ou a presença, ou consciência, né, dessa presença. Os alunos reuniam-se em suas aulas, onde quer que fosse. O Joel, onde ele dava aula. Se ele permanecia em casa no Havaí ou viajava para os cantos mais distantes da terra, ele poderia ter ficado ocupado dia e noite, mês após mês, com aqueles que vinham a ele no Havaí para instrução. Ou podia ter ficado a vida toda ocupado lá na casa dele, no Havaí. Mas ele ia aonde tinha gente para ensinar. Muitas pessoas... Aqui, ó. Ele poderia ter ficado ocupado dia e noite, mês após mês, com aqueles que vinham a ele no Havaí para instrução. Mas sua missão era levar esse trabalho a todos que fossem receptivos onde quer que estivessem, onde tivesse gente receptiva, que solicitasse a presença dele num determinado número, lá estava Joel. Muitas pessoas não conseguiam, em determinado momento, tirar as estacas. Agora começa a aula de hoje, ó, nesse trecho aqui, ó. Muitas pessoas não conseguiam, em determinado momento, tirar as estacas, deixar suas famílias, ou ter tempo ou recursos financeiros suficientes para ir aonde ele estava. Então, Joel vestiu os saltos alados e foi para onde eles estavam. Porque naquela época não tinha online, tá? Não dava para fazer uma classe privativa online. Senão ele teria feito. Se bem que há uma diferença muito grande, né? Classe privativa online é um tremendo facilitador. Mas as classes privativas presenciais que surgiram do meio do ano para cá com a psicanálise da alma, porque na classe privativa presencial a gente faz o quê? A gente estuda do mesmo jeito e faz meditações presenciais. É outra coisa que acontece, tá? É outra atmosfera da prática. Aqui, ó. Muitas pessoas não conseguiam em determinado momento, ou naquele momento, tirar as estacas, deixar suas famílias, ou ter tempo ou recursos financeiros para ir aonde ele estava. E então Joel vestiu os saltos alados e foi para onde eles estavam. Não é essa a realidade de hoje. Hoje é possível fazer muita coisa online. Mas também existe uma importância primordial em encontros presenciais, tá? Porque eles são recheados de meditações. Isso ele fez principalmente para aqueles cujo objetivo era reunir-se conscientemente com sua fonte. Ele fazia isso para aqueles que queriam reunir-se conscientemente com a fonte que Joel se tornava e estava se tornando cada vez mais, uma fonte de atmosfera da presença. Com sua fonte, que buscava esse levantamento de consciência, aqui, ó, que buscava o levantamento de consciência, que o contato que um professor espiritual poderia dar. O contato com o professor espiritual sempre eleva em algum grau a consciência daquele que o procura. Por isso que existe isso. Isso ele fez principalmente para aqueles cujo objetivo era reunir-se conscientemente com sua fonte, com a consciência de Joel, que buscava esse levantamento, a pessoa que buscava esse levantamento da consciência, que o contato com o professor espiritual poderia dar. Suas viagens foram em média de 35 mil a 65 mil milhas por ano. Por ano, viajava pra caramba. 13 vezes para a Europa em 12 anos e 3 vezes ao redor do mundo. Ou seja, em 12 anos ele foi 13 vezes para a Europa e fez 3 viagens ao redor do mundo. Isso aqui, em quanto tempo? Em 12 anos de trabalho.
que foi o trabalho Caminho Infinito, não a prática anterior, tá? Sem contar as inúmeras viagens ao exterior durante sua carreira de negócios. Algumas dessas viagens pareciam inicialmente ser apenas aventuras imprudentes, não ter nem rima nem razão. Algumas dessas viagens pareciam inicialmente ser apenas aventuras imprudentes, parecia para os outros, não ter nem rima nem razão, mas Joel estava vivendo pela graça, e essa graça se expressava como instrução interna ao longo do caminho, ou seja, a graça dizia para ele, vá a tal lugar, lá ia Joel, lembrando que o título deste capítulo, certo? O título deste capítulo é capítulo 6, Viagem no Tempo, no Espaço e Além. Está falando das viagens do Joel pelo mundo, é o capítulo 6, por isso que está falando de viagens. Vamos lá. Aqui, ó. Desculpe o barulhinho do ventilador, o ruído do ventilador aqui, porque essa sala aqui, onde é o meu consultório, quando chega no verão, ela é um pouquinho quente, eu tenho que manter o ventilador ligado. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu faço os atendimentos online das sessões de orientação, certo? Online, pelo WhatsApp, ou por chamada de vídeo do Zoom. Chamada de vídeo no WhatsApp ou chamada de vídeo no Zoom. E é daqui também que eu gravo as aulas privativas, as aulas de classe privativa, com os alunos que participam de classe privativa online, né? Às quartas-feiras, ao sábado pela manhã, à quarta-feira à noite, sábado pela manhã e domingo pela manhã, tá bom? Vamos lá. E agora temos encontros presenciais, né? Teve um encontro em julho aqui na minha casa, tivemos 20 pessoas, foram 3 dias de aulas, 3 dias inteiros. Material que daqui a pouco vai estar disponível no site para aquisição. Nós tivemos em setembro, em Florianópolis, classe privativa Florianópolis presencial, 3 dias de estudo com 15 pessoas, e agora nós vamos ter uma classe privativa em novembro em São Paulo, uma classe privativa presencial Alphaville. Vai ter ali 10 ou 15 pessoas nessa classe. Aqui. Suas viagens foram em média de 35 mil a 65 mil milhas por ano, 13 vezes para a Europa em 12 anos, e 3 vezes ao redor do mundo, sem contar as inúmeras viagens ao exterior durante sua carreira de negócios. Algumas dessas viagens pareciam ser inicialmente aventuras imprudentes, não ter nenhuma rima nem razão, mas Joel estava vivendo pela graça, e essa graça se expressava como instrução interna ao longo do caminho. Um exemplo disso foi em 1953, quando sentado em sua mesa em Honolulu, ele ouviu a voz dentro dele dizer: vá para Nova York em novembro, espere alguns dias em dezembro e vá para Londres. A voz interior disse para ele: vá para Nova York em novembro, ponto. Espere alguns dias em dezembro e depois vá para Londres. Aí continua aqui, ó. Ser instruído para ir a Nova York era compreensível, porque havia alguns estudantes lá, estudando e escritos, que haviam expressado a esperança de algum dia ele daria uma aula lá. Tinha estudantes lá, que estavam estudando e desejosos da presença de Joel em Nova York, certo? Mas ir a Londres, tudo bem, ir a Nova York é normal, tem gente lá me querendo, mas ir a Londres, Joel estranhou, né? Não havia razão para ele ir a Londres, nenhuma no mundo, não havia razão nenhuma no mundo para isso. Até onde ele sabia, podia haver 20, 30 ou 40 pessoas em toda a Inglaterra que haviam encontrado os escritos do Caminho Infinito, mas além disso, não tinha conhecimento de nenhum trabalho ali, de qualquer atividade, ou seja, ele não tinha conhecimento de nenhum grupo de pessoas ou de grupos de pessoas que teriam interesse na presença de Joel lá, certo? Aqui, ó. Apesar da questão persistente interior, por que Londres? Apesar dessa questão, dessa dúvida do ego, apesar disso, ele foi direto ao escritório da companhia aérea e pediu uma passagem para Nova York e outra para Londres. Em Nova York, em novembro, houve 4 aulas, 2 aulas matinais, classe presencial, tá? Em Nova York, em novembro, houve 4 aulas,
2 aulas matinais, especialmente para os praticantes, e 2 aulas noturnas, que trouxeram para o foco o princípio do meio, o princípio do caminho do meio, e não isso e não aquilo. Ou seja, ele deu 2 aulas aqui, ó. Em Nova York, em novembro, houve 4 aulas. 2 aulas matinais, especialmente para os praticantes, e 2 aulas noturnas, que trouxeram para o foco do assunto, o princípio do caminho do meio, não isso e não aquilo, mas o caminho do meio. Quando as aulas terminavam, aqui terminaram, tá? A tradução está errada. Quando as aulas terminaram em 30 de novembro, ele não tinha nada a fazer, além de ficar sentado, e esperar e ver as decorações de Natal nas ruas, sem saber realmente qual seria o próximo passo, embora tivesse encomendado o passaporte e tivesse sido entregue a ele. Ou seja, ele sabia que em dezembro ele tinha que estar em Nova York, mas ele tinha que esperar. Em Nova York não. Ele sabia que em dezembro ele tinha que estar em Londres, mas teve que ficar quietinho ali uns dias em Nova York, ali contemplando as coisas da vida humana. No dia 4 de dezembro, uma mensagem de dentro, que ele interpretou como a voz, veio de novo e disse: vá amanhã. Ele tinha o bilhete, mas não tinha data marcada, certo? A voz silenciosa, então, no dia 4 de dezembro, disse: vá amanhã. Então ele foi ao escritório da companhia aérea, pegou a passagem e no dia seguinte estava a caminho de Londres. E lá ele foi diretamente para o hotel, onde uma suíte estava reservada para ele. Ele se sentou para falar com Deus. Pai, isso é uma contemplação, tá? Isso é a abertura, a receptividade, certo? Para o ser interior, que é o self em nós, não é o Deus externo. Esse negócio de confiem em Deus, tenham fé em Deus, entreguem para Deus, isso é ilusão projetiva. Eu tenho explicado isso na classe privativa, certo? Eu procuro esclarecer esse assunto para os alunos. Ilusões projetivas têm que ser eliminadas. A consciência é interna, é dentro do nosso ser. São as verdades sobre a presença ou sobre Deus alimentadas em nossa consciência, que vai se tornando a nossa percepção individual de presença e também o reconhecimento externo. Mas projetar, tenham fé, confiem em Deus, entreguem para Deus. Isso é ilusão projetiva. Isso mantém o aluno, ou o estudante, o iniciante, em dogmas religiosos. Não pode acontecer isso, gente. Cada coisa que foi dificuldade na minha vida, no meu processo de chegar até essa verdade, as fé que eu tive, que eu chamo fé de fundo emocional, né? As crenças, as ilusões, é meu papel e obrigação alertar os alunos que chegam a esse conteúdo para que eles eliminem ilusões projetivas, né? E muitas vezes só dá para eliminar ilusões projetivas quando está conversando no tete a tete com a pessoa no atendimento de vídeo. Porque aí a pessoa solta uma ali e fala: minha querida, ou meu querido, vamos analisar essa frase que você disse. Tem uma crença limitante aqui, tem uma ilusão projetiva, tem um dogma aqui, tal. Eu vou, explico, converso, acolho, oriento. Vamos lá. E lá foi ele diretamente para o hotel, onde uma suíte estava reservada para ele. E ele se sentou para falar com Deus. Ele estava se abrindo à receptividade, tá? Não é uma projeção por Deus. Cadê o Deus externo que vai falar comigo? Deus vai falar comigo agora. Não, é receptivo. Ele fica ali, conversa ali meio que para dar uma vazão, para liberar das tensões e entra no silêncio depois da meditação contemplativa. Que não é um silêncio absoluto para os iniciantes, tá? No início, a meditação contemplativa é um preenchimento da mente com a verdade, reflexão sobre o assunto. Só depois aprende a entrar no silêncio do secreto e ouve ali uma orientação, ou então simplesmente sente um descanso, que depois se transforma numa harmonia e orientação da vida humana, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. E se sentou para falar com Deus. Pai, estou em Londres, não tenho nada para fazer por aqui, ninguém para ver, nenhuma missão, mas aqui estou eu. Agora, por quê? Tranquilo ali na meditação. Agora, por quê? O que você quer que eu faça em Londres? Só que o Joel estava avançadíssimo na prática. Isso para ele já era natural, certo? Enquanto ele estava lá sentado, de repente a mesma voz disse a ele: você conhece uma dúzia de pessoas aqui que estão lendo o Caminho Infinito. Por que não enviar cartões para ele e informá-los que você está aqui? Eles podem gostar de falar com você, eles podem ligar para você ou chamar você, tá? Agora é uma boa ideia. O Joel identificou aquele pensamento que surgiu nele como uma resposta da presença
ou do self. A voz silenciosa é o self, é o descanso quando a gente para ouvir a própria consciência. É self, caramba. Aqui, ó. Enquanto ele estava sentado lá, esperando, a mesma voz, de repente a mesma voz disse a ele: você conhece uma dúzia de pessoas aqui que estão lendo o Caminho Infinito. Por que não enviar cartões para ele e informá-los que você está aqui? Eles podem gostar de falar com você, eles podem ligar para você ou chamar você. Aí o Joel: legal, agora é uma boa ideia, eu farei isso, vou descer e pegar alguns cartões postais. A aula do Jornada, a aula 20 do Jornada termina aqui, eu continuo na aula 21, tá certo? E esse comentário aqui, agora parece uma boa ideia, eu farei isso. Lembrando que ele foi direcionado por essa mesma voz silenciosa, essa ideia que surgiu na mente dele, a ir para Londres sem saber o que ia fazer lá. E foi. Agora, como é que chega nesse nível de compreensão? Como é que chega nesse nível de ser guiado pelo Espírito? Se não iniciar um processo de individuação consciente, de comunhão. Se não eliminar as ilusões quânticas para compreender os 5 conceitos abstratos e soltar, compreender a estrutura psicológica e soltar, e poder compreender as entrelinhas do ensino metafísico de Joel, para poder elaborar e desenvolver, sem ilusões, sem fantasias, oração e vigília de forma consistente e o avanço do descanso dentro da meditação contemplativa. Que meditação contemplativa não é esvaziar a mente, é preencher, refletir e cogitar nessas verdades até aprender a encontrar descanso interno. Aí o ser individual está no processo de desenvolvimento da mente metafísica, tá? Porque a comunhão interna depende do desenvolvimento da mente metafísica. A mente metafísica é a mente preenchida pela verdade. Tem um áudio do Joel que chama A Mente Preenchida pela Verdade, no canal da Rosilda Rocha. Nas aulas de classe privativa de revelações metafísicas, na quarta-feira à noite, eu falei que era muito importante trabalhar esse áudio. A gente transcreveu esse áudio, foi transcrito por uma das alunas. E esse áudio virou aula explicativa, tá? Aula, não é grupo de estudo. Eu dei 15 aulas de 2 horas sobre esse texto de A Mente Preenchida pela Verdade, nas aulas de quarta-feira de revelações metafísicas. Os alunos que participam de classe privativa ganham as videoaulas gravadas depois. E quem não pode participar, em breve, quem não quer ou não pode adquirir o material depois no site. Essas 15 aulas, que é um bloco de 15 aulas de A Mente Preenchida pela Verdade, em breve estará disponível como material pago, mas assim, totalmente acessível, certo? Porque o objetivo aqui não é explorar, é dar valor ao meu trabalho, à dedicação, porque eu faço isso em tempo integral. Esse material, esse estudo de 15 aulas de 2 horas em videoaulas estará disponível dentro do site da Psicanálise da Alma. São 15 aulas de 2 horas, onde a gente comentou e estudou o texto do áudio de Joel, A Mente Preenchida pela Verdade. Então todo o material que é gravado de classes privativas, depois, mais tarde, vai parar dentro do site como material disponível para audiência, certo? E o pessoal que participa no ao vivo ali daquela gravação? Aquele pessoal participa de meditações online comigo, tira dúvidas. Esse pessoal tem acesso ao grupo de WhatsApp privado, certo? Onde os alunos compartilham coisas, certo? Falando mais uma vez da sessão de orientação geral ou do estudo individual com o professor Sandro na Psicanálise da Alma, dentro do atendimento via chamada de vídeo. Eu cobro apenas R$150. Um atendimento que poderia cobrar no mínimo R$300, continuo cobrando 150 há muito tempo. Por quê? Porque é preciso lançar meu pão às águas. Vamos falar de um assuntinho aqui agora, que é a lição da prosperidade metafísica, né? A prosperidade quântica, a prosperidade que todo mundo deseja e quer em sua vida. Gente, não existe lição de prosperidade quântica ou metafísica se não entender o princípio metafísico de lança o teu pão às águas. Quando eu cheguei no estudo de Joel, eu estava F, para não falar a palavra inteira, estourado, ferrado, quebrado, falido, F, certo? Numa situação ali entre 40 e 42 anos da minha vida, onde de novo eu estava com problemas. Eu consegui vários bens humanos em várias épocas da minha vida, empregos excelentes, salários excelentes, posições excelentes, mas eu quebrava, eu caía. Eu tive 6 falências na minha vida. Daqui a algum tempo, que não é o momento ainda, eu vou lançar um livro PDF gratuito que chama Passos para a Liberdade, tá? A história de uma busca, né? A história da sombra do professor Sandro. Mas o título do livro é Passos para a Liberdade.
como que foi a sincronicidade na minha vida e todos os eventos do bem e do mal na minha vida, tudo que foi bom e que foi ruim, principalmente as catarses desgraçadas que eu tive na minha vida, que depois eu descobri que era um trunfo, um tesouro, que a minha história de sombra era o tesouro que me permitiu iniciar esse trabalho. Isso vai estar num livro que vai ser lançado futuramente, que chama Passos para a Liberdade. Esse livro está pronto, há muito tempo, faz 10 anos que esse livro está pronto. Só que eu escrevi ali 180 páginas, quase 200, do processo até aquele momento. De repente eu escrevi, eu não sabia nem o que estava fazendo. Passos para a Liberdade, escrevi a história da minha vida. Por que esse livro não foi lançado, não está pronto? Falta 4 ou 5 capítulos apenas que eu vou sentar, vou escrever, que é a história do início da psicanálise da alma para cá. Isso vai terminar o livro, eu vou poder lançar. Não fiz isso ainda porque não é o momento, tá? Em 2 meses eu faço isso assim, ó. Não é o momento, não é agora isso. Então, quando ali, aos 42 anos, eu cheguei ao estúdio de Joel, eu estava na minha 6ª falência mental, moral e financeira, me sentindo a vítima do universo, humilhado, esculhambado. Se eu tinha fé, como a minha vida tinha chegado nesse estágio, nessa situação, mais uma vez. Catarse, certo? Eu já tinha, ali não estava tão desprovido de orientação e informação, né? Já havia alguma coisa de elementos de individuação. Tinha feito o curso de psicanálise tradicional numa excelente escola brasileira, que é a Sociedade Paulista de Psicanálise, que na época era a 2ª melhor escola do Brasil. A primeira era a Sociedade Brasileira de Psicanálise, não dava para mim, eu fiz a Sociedade Paulista de Psicanálise. Então, ali no curso de psicanálise eu entendi Jung. Algo aconteceu na minha consciência. Só que eu vi que aquilo ali não era o suficiente, eu queria mais. O mais veio com a mecânica quântica. Então ali aos 42 anos com mecânica quântica e Joel Goldsmith, eu comecei a entender qual seria o meu trabalho. Por que a minha história de sombra tinha sido construída daquela forma? Por que eu tive tantas experiências e catarses psicológicas, emocionais, traumas, né? Por que eu tive até por que eu somatizei uma esquizofrenia da qual os psiquiatras acharam que eu nunca ia sair, que eu nunca ia me recuperar, que eu ia morrer? Esse é um testemunho. Passos para a Liberdade vai ser um testemunho da minha história de sombra. Mas então, voltando a falar sobre a lição da prosperidade, né? A prosperidade metafísica, que todo mundo tanto deseja, pelo amor de Deus. Lógico que vocês querem, é coisa de acréscimo. Quando eu cheguei no Joel Goldsmith e li o Caminho Infinito, gente, primeiro, começou a cair um monte de dogma, um monte de ilusão, passei a estudar profundamente aquilo, ok? Eu falei, o negativo, o tal dos negativos, o negativo aqui sou eu, porque eu negava a presença de Deus, eu não sabia como reconhecer Deus nas formas, nas pessoas, eu não tinha a menor ideia. Meu Deus, obrigado por essa bênção, desse material maravilhoso. Tudo que eu desejava saber, que eu tinha dúvidas desde os 4 anos de idade, está aqui. É isso, eu vou trabalhar com isso, é isso aqui que eu vou estudar, eu vou me enfiar nisso aqui. Todo mundo achou que eu estava maluco, e eu me isolei para estudar. Por 3 anos eu estudei dedicadamente aquilo, de 2013 até 2016. Tá? Que quando eu dei as primeiras palestras do Desmistificando a Mecânica Quântica, as primeirinhas, entra lá no site www.psicanálise da alma, aba orientações, vai estar lá, assista primeiro as palestras de Desmistificando, depois assista o curso terapia. O curso terapia foi dado em 2017. No primeiro ano de 2016 eu dei 5 palestras, em 2017 56 aulas. Olha que salto. E olha que ali eu não estava entendendo oração em vigília e meditação contemplativa ainda não, hein? Foi só ali a partir de 2018 que eu comecei a entender isso. Um pouquinho, que foi no lançamento da série especial de Deepak Chopra. Série essa que eu vou repostar no YouTube, tá? Porque ela foi bloqueada por problemas de direitos autorais. Então eu vou repostar em breve, aula por aula da série especial de Deepak Chopra. Mas voltando para a questão da lição da prosperidade. Depois eu vou cortar esse trechinho aqui, lição da prosperidade metafísica. Depois eu vou cortar esse trechinho aqui, ó, lição da prosperidade metafísica. Eu vou colocar com subtítulo no meu canal, prosperidade metafísica, ou segredo, porque isso chama a atenção das pessoas para o conteúdo, né? O que é a lição da prosperidade metafísica? Ou que os quânticos deveriam entender para largar a mão de ilusões. Gente, lança o teu pão às águas. Quando eu cheguei no início do estudo de Joel Goldsmith, quando eu cheguei no início e ali botei o olho naquilo e comecei a entender o mínimo, eu falei, meu Deus, eu sou o negativo. Eu não sabia como reconhecer a presença de Deus. Se tem um negativo aqui sou eu, não é os obsessores, não é o chip, não é as macumba, tudo que me colocaram como tormento na cabeça que eu falava, que inferno.
mas obsessor disso, obsessor daquilo, contrato de outras vidas, cura quântica estelar, né? Contrato, você tem contratos, que porra é essa? Quando que acaba esse inferno na minha vida? Até busquei uma religiosa uma vez de uma igreja e estava numa catarse tremenda, vai lá pedir ajuda para fulana. Quando eu cheguei lá, ela falou, não sei o que, o problema é o inferno. Eu falei, realmente, pensar no inferno é um inferno, né? Quem pensa nisso não consegue pensar em outra coisa. Ela não sabe, ali ela desmontou. Ela falou, caramba, o que esse cara está falando aqui? Eu falei, realmente, manter o diabo como ideia na cabeça é um inferno. Porque eu já estava mais ou menos entendendo o início desse assunto. Eu falei, essa pessoa não pode me ajudar, e vazei dali. Quando eu cheguei no estudo de Joel, do Caminho Infinito, quando eu entendi ali, lança o teu pão às águas, eu falei, meu Deus, o que eu tenho que eu não uso aqui? Porque eu não tinha nada para dar. Estava quebrado, gente, quebradíssimo, aos 42 anos de idade, com um currículo excelente, um currículo de multinacional, certo? Sem emprego, e não querendo mais trabalhar nessas coisas. Eu queria isso aqui, eu queria desenvolver, tinha sido preparado a vida toda para esse trabalho aqui. Quando eu entendi ali a questão do lança o teu pão às águas, eu não tinha nada para dar. O que eu dei? Eu dei um coturno, velho, que eu tinha de andar de moto, uma jaqueta de moto que eu tinha, umas coisas, umas roupas, tudo que eu tinha que eu não usava, eu dei. Falei, meu Deus, eu vou doar tudo que eu tenho que eu não uso, que não serve mais para mim. Lança o teu pão às águas. Quem sabe aparece um emprego para não quebrar o galho e sair dessa pindaíba que eu tô. Não adiantou nada. Mas foi uma tentativa, certo? O que aconteceu? Estudo, 3 anos estudando o assunto. Como que o professor Sandro começou a lançar o pão às águas? Comecei a gravar uma enorme quantidade de material gratuito, conteúdo. O conteúdo foi crescendo, sendo absorvido e entendido em minha consciência. A psicanálise da alma surgiu e eu comecei a dar aulas gratuitas por YouTube. Muitas. Todas essas aulas que estão soltas ali no YouTube. Tem playlist lá, pode entrar na playlist, vai achar a organização. Mas dentro do site da Psicanálise da Alma, está organizado, de forma gratuita. Vai lá, faz um login, não vai ficar recebendo e-mail de venda, tá? Agora compra o curso tal, agora compra aquilo, chegou... Não tem isso aqui, gente. Tá bom? Não tem injeção de saco, palhaçada. Faz o login lá só para ter a senha de acesso ao material gratuito, ok? Eu não estou pedindo para comprar o material pago. Beleza? Material gratuito da Psicanálise da Alma é 90% do conteúdo produzido até hoje, tá? É Desmistificando a Mecânica Quântica, Curso Terapia O Caminho Infinito, série especial Deepak Chopra. Tá, a série especial Deepak Chopra dentro do site consegue assistir, tá? Porque foi lançado num link não privado do arquivo, então lá dentro consegue assistir a série especial Deepak Chopra. Eu vou relançar ela no YouTube porque foi bloqueada. Então tem Desmistificando a Mecânica Quântica, 5 palestras. Curso Terapia O Caminho Infinito, 56 aulas. Tem série especial Deepak Chopra, 26 aulas. Aí tem Revendo Conceitos Mecânica Quântica, 5 aulas. Depois surgiu o quê? Surgiu Data Limite, a série, 12 aulas. Data Limite, a série, uma porrada. Data Limite, a série. Depois de Data Limite, a série, aí eu estava dando classe privativa online, certo? Material privado. Fui parar na Rádio Mundial, dei 21 programas ao vivo. A Rádio Mundial tirou do ar os programas, tá? Não tem mais os programas no YouTube da Mundial, foi tirado. Talvez porque não faça mais parte do quadro de radialistas de lá. Então eles tiram mesmo, normal, natural. Mas eu gravei isso, um backup disso, e postei dentro do canal, numa pastinha lá, programas da Rádio Mundial. 21 programas, explicando metafísica. Depois a gente viu que não dava para ficar lá, a gente queimou o chão, não era lugar para esse assunto. A gente foi lugar para esse assunto durante 21 programas. Depois não deu mais. Eu mesmo percebi que era hora de sair e esperar um novo movimento. Depois de 2 meses que eu estava fora da Mundial e dando apenas uma classe privativa, certo? A classe privativa número 1, Caminho Infinito, o estudo profundo do Caminho Infinito, teve término e surgiu então classe privativa número 2 e número 3, Arte de Curar pelo Espírito e Praticando a Presença. E em seguida já surgiu a classe privativa Revelações Metafísicas, de quarta-feira à noite. Então olha o aumento de volume que teve no trabalho. Então a saída da Rádio Mundial não foi dar com os burros na água, foi simplesmente seguir o fluxo. No livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, a gente está tendo ali o testemunho da vida do cara, dos problemas que ele enfrentou, como que ele aprendeu a entrar em fluxo com a presença divina. O fluxo com a presença divina fazia ele ter essas intuições que o guiavam, fazendo tudo dar certo. E não é o que vocês querem? Ou se não é o que vocês querem, né? Pelo menos é aquilo que no início parece o desejo que todo mundo quer, tá? Aqui, ó.
Então, a lição da prosperidade é lança o teu pão às águas. Uma pequena anotação que eu fiz aqui hoje. Lança o teu pão às águas é o tal do soltar. Agora, o que é lançar o teu pão às águas? É compartilhamento, é tirar o escorpião do bolso. O camarada vai no mercado. A primeira coisa que ele vai lá no mercado, ele compra R$200, R$150, R$100 de compra, ou 500. Ele já tem dó do dinheiro. Ele fala, mas esse dinheiro comprou só isso, R$200 não compra nada. O valor do atendimento da psicanálise da alma, né? R$150 não compra nada, mas não compra nada mesmo, né? Compra pouca coisa. Então, qual é o valor que o indivíduo dá ao dinheiro? Qual é o conceito que ele dá ao dinheiro? O quanto dói esse escorpião no bolso quando ele põe a mão lá e toma uma picada? Então, trabalhar a sombra é analisar esses sentimentos de falta, de carência, de medo, de que não posso usar hoje porque vai faltar. Eu já indiquei aqui, vou indicar de novo, um áudio do Joel no canal da Rosilda, que é o que você tem na casa? Que lá uma paciente diz lá pro metafísico, que nem a Joel, é um outro colega de Joel, ela chega pro cara e fala, não tenho dinheiro para consulta. Ele diz, como não? Você almoça todo dia, não almoça? Você pega táxi, todo mundo anda de Uber hoje. Deixe de almoçar uma vez ou outra, economize o dinheiro do táxi e você terá dinheiro para as consultas. Então a pessoa não prioriza o que é importante, porque ela sofre por causa do dinheiro e não quer gastar. Por exemplo, classe privativa, a mensalidade é R$200, é nada. O que compra 200 conto no mercado? Quase nada. E a pessoa fica com dó do dinheiro. Então, lança o teu pão às águas é deixar de sofrer pela grana. Lança o teu pão às águas é avaliar o sentimento e os pensamentos que a pessoa tem a respeito de dinheiro, a visão material da vida. Suprimento é consciência, não é nota de R$100, 200 conto. Suprimento é consciência, o que eu tenho na minha consciência se manifesta como harmonia e suprimento em minha vida. Capítulo 9 do Caminho Infinito, o suprimento. Se nós estamos na árvore da vida, que é esse espírito onipresente, não pode me faltar nada. Tem um trecho aqui no Caminho Infinito, no Jornada Espiritual, vou encerrar essa aula aqui que já deu, né? Quase 2 horas de aula. Tem um trecho no Jornada Espiritual do Joel, que o Joel, mesmo sendo um metafísico, um cientista cristão, já tendo a situação financeira dele definida pela prática, porque era um praticante com razoável sucesso, resolve se mudar para Boston. Já foi lido isso nessas aulas, nessas 19 aulas que foi dada aí. Aí o Joel vai para Boston e sabia que ia enfrentar problemas, realmente enfrentou meses de falta e limitação. Não tinha dinheiro para dar comida para a família, para a mulher que ele tinha casado e o filho dela. Tá? Não conseguia pagar as contas, ficou devendo nas vendas, nas vendinhas, nos mercadinhos. Aí o Joel disse, como assim? Na prática há tantos anos, estou passando por tal situação, não é possível, ele tomou uma decisão interna, foi uma escolha, eu sei que eu sou o Cristo, a presença, o suprimento flui de mim, ele não veio para mim. O que aconteceu em seguida? Vou ilustrar e vou terminar a aula, para a gente entender a questão do suprimento, entender o insight, né? Para ver se estuda com mais dedicação, para ver se tira o escorpião do bolso, em muitas ocasiões, né? O Joel diz, o suprimento flui de mim, não veio para mim, não é possível continuar nessa situação. Depois de ter essa reflexão, ele descansou, ficou calmo e tranquilo, ele disse, assim será, não permitirei que eu me abale emocionalmente por nada, porque isto é a verdade em mim. O que aconteceu 2 horas depois? Não passou nem 2 horas, começou a ligar todo mundo cobrando, você me deve, ele, calma, não, sou o ladrão, você sabe que eu vou pagar. Ou seja, aí ele disse no Jornada, né, assim, externamente eu estava fingindo para eles, né, assim, calma, vou pagar, mas interiormente passei a ficar firme nessa verdade, calmo e tranquilo. Foi questão de poucos dias para a situação começar a ser solucionada, para os recursos ou o dinheiro começar a pingar suavemente, foi pingando, até que os testemunhos voltaram a aumentar, e então Joel, a partir dali, nunca mais teve problema financeiro nenhum. Então, problema financeiro, o limite está na sua consciência, tá? A questão do problema financeiro é ficar tratando a questão financeira como matéria, problema, dificuldade, é manter o julgamento sobre aquilo, beleza? Então, a questão do lança o teu pão às águas é a capacidade de compartilhar, de tirar o escorpião do bolso, de não temer por gastar com algo necessário, com algo desejado. Não posso comprar um sapato, um terno melhor, porque, não posso, eu mereço, mas não posso, então eu não quero, porque vai faltar para mim ali na frente, eu tenho que pagar a luz, a água e o aluguel, então eu não gasto um pouco mais aqui com isso ou com aquilo, porque eu acho que eu não posso. Você não pode, tudo é possível aquele que crê, o problema é seu. É piada, tá, gente? A gente tem que ser aqui, tem que ter uma certa dose de bom humor para animar a audiência. Por que eu tenho esse entusiasmo ao dar aula? Eu falo assim o tempo todo que nada, eu sou bem tranquilo a maior parte do tempo. E as aulas da classe privativa têm um teor mais leve, é mais suave,
é ali mais no estudo metafísico disso daqui. Quando eu venho para o YouTube, acontece algo que é uma sede de ajudar vocês, é uma sede de compartilhar dessas experiências, é uma sede de compartilhar isso, flui de mim. E depois outra, eu tô tratando com a consciência da audiência do YouTube. Então o que a consciência do YouTube está precisando? Está precisando acordar, está precisando despertar, está precisando ter desejo pelo estudo disso. Ok? Então por isso que esse compartilhamento aqui com o YouTube não é do mesmo nível da classe privativa, porque lá a gente está estudando na calma e na tranquilidade, fazendo meditações. Nós estamos num compartilhamento de consciência com alunos, que nem no atendimento individual. O atendimento individual é calmo, chamado de vídeo, tranquilo, às vezes a gente dá risada, eu escuto os problemas do paciente, ele pode chorar, tá? Ali eu dou uma orientação geral, há zero julgamento, zero crítica, é suave. A pessoa é orientada no caminho do estudo. Alguns alunos, uma quantidade menor de alunos decide estudar comigo dentro do atendimento individual. Existe isso. E existe as sessões de orientação geral, que a pessoa vem uma, faz duas, que aquilo basta para ela naquele momento e tudo bem, tá certo? Então a questão do lança o teu pão às águas é não lamentar pelo dinheiro, é não ficar ali sentindo a falta. Eu preciso, tá me faltando e tal. Como que o professor Sandro iniciou o lançamento do pão dele às águas? Como eu não tinha nada, eu comecei a dar um monte de aula gratuito. Um monte, por um tempão. No começo eu atendia até gratuito, o presencial aqui em Cambuí. Depois eu passei a cobrar R$30. E hoje eu continuo lançando meu pão às águas, cobrando apenas R$150 no atendimento individual e cobrando o modesto valor de R$200 para a pessoa participar de cada classe privativa, do estudo online. Não preciso ficar convidando as pessoas, né? Vem quem quer, tá joia? E sempre tem um material disponível que é gravado, que é colocado, material privado, que é colocado à venda. A maior parte do conteúdo da Psicanálise da Alma é gratuito. E vocês devem estudar o gratuito. Os livros, os PDFs gratuitos, os áudios do canal da Rosilda, os áudios do canal do Regis Brother, certo? As aulas da Psicanálise da Alma gratuitas, que é um montão, muita aula. Quem já está mais preparado, ou está com muita dúvida, já tem um certo preparo, aí esse pode vir para o atendimento individual, está precisando de acolhimento, está precisando de orientação, vem para o atendimento individual, ou vem se precisar depois para o estudo dentro do atendimento individual, para entender esses elementos de individuação, elementos de individuação, conceitos abstratos de mecânica quântica, estrutura psicológica, mas isso é 2 palitos, depois a gente parte para o estudo, Joel, dentro do atendimento individual, se a pessoa quiser. Se não, ela faz 1 ou 2 sessões de orientação geral, ok? Então, eu continuo lançando meu pão às águas, da forma que eu posso, para que eu possa ter, vamos dizer assim, ter recursos de continuar sendo o youtuber, que faz só esse trabalho o tempo todo para poder servir vocês, né? Porque eu não sou exatamente um youtuber. A parte youtuber é a menor parte desse trabalho. Não custa nada para mim gravar essas aulas para o YouTube. A maior parte do trabalho são os atendimentos de orientação geral e principalmente o trato e o acolhimento aos alunos de classe privativa. As aulas de quarta-feira, as aulas de sábado e as aulas de domingo, que são aulas, não é grupo de estudo, tá certo? Fica aqui o meu abraço para a audiência. Eu acho que a gente teve uma aula excelente hoje e eu vou em breve aí ver quando vai ser essa live sobre os elementos de individuação. Aí eu vou explicar com mais calma e com mais tranquilidade e mais exemplos desse assunto. Tá joia? Um abraço para vocês. O olhar do praticante. Até mais.